Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, falar um pouco sobre aquilo que nós trabalhamos no nosso bimestre. O tema principal é como julgamos, né? Então vamos descobrir como julgamos. O nosso tema inicial aqui fala desse julgamento. O que seria esse julgamento em si? Na verdade, quando a gente fala de um julgamento, nós estamos julgando, primeiro nós estamos julgando a nós mesmos, depois nós julgamos os outros, porque o ser humano é um ser que está em um processo de construção. Essa construção que é uma construção total. E aí a gente precisa conhecer a nós mesmos. E isso significa entrar dentro do nosso ser. Isso significa aquilo que já falava os filósofos da antiguidade, que é o conhecer a ti mesmo. Isso se dá a partir das experiências com as outras pessoas. Aí nós temos um filósofo que nós estudamos também, já no século XIX, que é o Nietzsche. E o Nietzsche, para falar da sua filosofia, do seu pensamento humano, ele faz uma investigação lá nos filósofos anteriores, que é um dos grandes poetas, chamado Píndaro. Píndaro, que é lá do século V, antes de Cristo ainda. E ele faz esse resgate com uma frase muito importante, que é a frase torna-te o que és. E esse torna o que és, na verdade, ele está tentando fazer compreender que esse tornar quem tu és significa você entrar em si e tornar aquilo que você é, sem que as influências externas possam interferir na tua ação, naquilo que você gostaria de ser. Então, quanto mais cedo nós descobrirmos quem nós somos, mais fácil nós teremos essas possibilidades de acessar aquilo que nós queremos. E uma das questões que está em jogo neste nosso processo de desenvolvimento é a questão do gosto, né? O gosto, na verdade, é uma capacidade do indivíduo de mostrar-se a capacidade de algo que está fora, né? Então, na verdade, nós não nascemos gostando, nós vamos aderindo o gosto por algo. Essa sensibilidade, a capacidade de julgar as coisas que estão. E isso se dá a partir desses eventos, até mesmo dos valores pelos quais nós somos envolvidos dentro da sociedade. E aí nós temos algumas regras, algumas normas que vai determinando parte desse gosto que eu tenho. Então, existe aqui a questão do julgamento, né? Esse julgamento são afirmações vinculadas a uma percepção de diferentes situações. Dentro desse julgamento, nós temos aqui chamado juízos, né? O juízo que eu faço de algo. E dentro desse juízo que eu faço de algo, existe um juízo que é um de valor e existe um juízo de fato. O juízo de fato é quando nós exatamente estamos julgando aquilo que eu estou vendo. Até eu coloco aqui um exemplo, né, dessa ideia de juízo de fato. As duas estão analisando um vestido e esse vestido seria interessante para alguém, né? E as duas fazem um julgamento daquilo que está observando. Uma vai dizer que é horroroso, outra vai dizer que é lindo. Depende, né? Quando nós falamos aqui também da outra situação dos dois meninos, né? Um vestido de um jeito, outro vestido de outro, e um diz que é mau gosto, outro fala que é um bom gosto, né? Na verdade, são julgamentos que se faz a partir de algo que nós já temos pré-existente. Então, a nossa capacidade de investigação, nosso jeito de pensar, me leva a uma conclusão desse objeto pensado. Isso é, o meu gosto ou o meu julgamento sobre aquilo que vejo, que é um juízo de valor ou é um juízo de fato. Nós temos daí, a partir desse julgamento, vem o aperfeiçoar-se do gosto ou na moda. É uma pergunta, gosto ou moda? Então, vem aperfeiçoar essa ideia do gosto ou da moda. O que, na verdade, nós temos, a palavra moda, vem de um nome francês, significa modo, né, para o francês. E o modo significa o costume, né? Nós estamos moldados a esse sistema que me leva a um costume de uma pessoa, um hábito, uma maneira de ser, né? E isso me leva a alguns significados traduzido para o português, pode se tornar até uma lei ou até mesmo uma maneira de se fazer algo que está moldado pela sociedade.
Então, a moda significa moldar-se, significa você aderir a algo que está imposto por alguém ou por uma sociedade. Hoje nós podemos afirmar que até pelo capitalismo. E essa ideia de gosto e moda, ela veio atrelando algumas coisas para estabelecer alguns padrões. Muito mais forte isso apareceu aqui no período do renascentismo, que é ali entre os séculos XIV até os séculos XVI, que aponta justamente essa ideia de um modelo diferente de sociedade, onde que a questão intelectual está envolvida aqui com as questões racionais, deixando um pouco aquilo que seriam os padrões estabelecidos pela antiguidade, que demorou um pouco a moda entrar no meio social. E aqui com o renascentismo, essa questão intelectual veio impondo alguns padrões, alguns modelos de sociedade, e que isso vem aderir também na forma de se vestir, na forma de se postar na sociedade diante das pessoas, né? Eu coloco aqui também assim, um parâmetro histórico sobre alguns modelos de vestes que foram estabelecidos ao longo dos tempos e que determina que classe que as pessoas estão ou que as pessoas são. Lá na Grécia Antiga, percebe lá que na antiguidade dos anos 500 até os anos 300 antes de Cristo, tem um padrão de roupa estabelecido e determina a classe de que a pessoa está frequentando, a classe da qual a pessoa pertence, né? E aí na Roma Antiga também foi muito forte, isso daqui já um pouco antes de Cristo e se estendeu até o ano 476 depois de Cristo, que estabelece aqui um padrão de roupas também mais colorida, porém diferenciando um pouco da antiguidade ali, da Grécia Antiga. Já na Idade Média, o padrão é bem definido, classe operária, na verdade aqui são os colonos, né, que ainda estão pertencendo a uma classe trabalhadora. Nós temos também aqui, na Idade Média, alguns padrões estabelecidos de roupa que já bem mais pontual, trazendo aqui algumas questões assim referente ao modelo pela qual a pessoa pertence, com alguns trajes mais aperfeiçoados. E se a gente aderir à ideia aqui da contemporaneidade, daí isso abrange um outro setor muito mais capitalista, né? Que a moda já está a serviço do capital, a serviço do financeiro. As pessoas não têm a moda não para diferenciar só classes, mas também para injetar dinheiro e fazer movimentar o mercado. O Kant faz uma crítica a esses modelos ali da idade medieval, do renascentismo, e ele vai afirmar que, na verdade, a moda, o gosto, é uma questão de vaidade, de competição entre as pessoas, né? Que as pessoas usam a moda para competir. Competir no sentido de quê? De que você vai mostrar quem você é. Então, a moda está para fazer com que as pessoas estabeleçam um comportamento, né? Dentro dessa sociedade. Então, por isso que ela busca novidades, está sempre atualizando, para que eu possa manter esse padrão dentro da sociedade. E isso me leva à questão do consumismo. Então, a moda e o consumo estão intimamente atreladas, que é o que a gente vê na sociedade moderna. Então, a moda está vinculada realmente a esse consumo, que é o consumismo desenfreado. Por outro lado, o Martin Heidegger, no século XIX já, ele vem tratando essas questões aqui para fazer com que a gente possa aproximar a moda diante da nossa realidade. Então, o que ele diz que existe duas possibilidades de compreensão da moda, que é uma existência inautêntica, né? Ele trouxe aqui algumas reflexões que esse processo do desenvolvimento do ser humano, frequentemente a gente vê algumas formas em que as pessoas se aproximam uma da outra ou se tornam pessoas muito parecidas, justamente porque repete. Então, a gente vê num evento, numa festa que é de parentes ou num evento maior, as pessoas estão
vestidas muito parecidas. Então, nós saímos de si mesmo para ser aquilo que os outros querem que a gente seja. E isso é uma chamada inautenticidade das coisas, né? Eu não sou o que eu sou aquilo que os outros querem que eu seja. Ele disse que a gente precisa ser mais autênticos, né? Não só ser aquilo que os outros querem que eu seja, mas eu ser eu mesmo. E eu ser eu mesmo significa estar participando ou estando mais próximo daquilo que é o que eu gostaria de ser. Então, a gente não vai consumir porque o capitalismo exige, o capitalismo quer que a gente seja. Eu consumo porque eu preciso, ou porque eu quero estar bem. É ter essa consciência daquilo que se faz. E para isso, nós, então, precisamos eliminar algumas questões que estão no nosso pensamento, que é o preconceito, né? O conceito antecipado daquilo que a gente ainda não sabe. Então, antecipar um conceito que eu não tenho conhecimento, preciso conhecer. E aí vem a chamada estereótipo, que é uma palavra que define a ideia de algo que nós colocamos dentro de um conceito universal, algo que é particular. Então, por exemplo, nosso livro, eu sempre citei para vocês essa questão do estereótipo, é que às vezes a gente analisa uma situação isolada e dentro dessa situação isolada nós colocamos todo mundo junto, né? Às vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui muito conhecido. Por exemplo, um policial, né, comete lá uma injustiça diante de uma realidade. E aí a gente quer colocar isso no âmbito geral. Os policiais são assim mesmo, né? Ou se um religioso comete um erro dentro da sua instituição, e a gente vai falar lá, então, no modo geral, todos os religiosos são assim mesmo, né? Ou você está numa sala de aula, um aluno não vai bem, você fala, aluno sempre é aluno. Então, na verdade, a gente generaliza situações. Isso é um estereótipo, né? Ou se você está andando na rua e vê uma pessoa com um boné virado na cabeça, fala, cuidado, olha o estilo daquilo ali, aquilo lá não presta mesmo. Então, o estereótipo é colocar as pessoas nesse âmbito geral. Então, muitas vezes isso pode gerar até uma questão da violência. Por isso que a gente tem que pensar sobre essa ideia de um pré-conceito, né? Antecipar algo que você ainda não vivenciou e a gente não pode colocar isso no âmbito geral. E para finalizar aqui, eu falo de uma pessoa, uma figura muito importante aí, que trabalhou justamente essa questão do preconceito, né? Que é o Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um dos sujeitos aí que trabalhou muito para trazer à tona essa ideia da igualdade racial, da quebra do preconceito, né? E o Nelson Mandela, ele tem umas frases assim que mexe muito com as pessoas, né? Ele diz assim: ninguém nasce odiando os outros, as pessoas aprendem a odiar. E se as pessoas não nascem odiando, elas aprendem a odiar, por que é que a gente, então, não ensina as pessoas a amar, né? Ensina as pessoas a amar, ensina as pessoas a respeitar. Então, a gente precisa criar essa cultura de que as pessoas precisam ensinar para que os outros consigam aprender. Então, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Nós não nascemos mal, nós aprendemos a ser mal. Nós não nascemos bom, nós aprendemos a nos tornar bom. Então, portanto, a sociedade tem esse compromisso de fazer com que ela se torne amável, boa, compreensível. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês lá no final do vídeo, então, respondam a questão do formulário para que a gente possa responder essas questões e assim a gente ir bem na prova, né? Um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau!